Agora, também no Morning Show, é o professor José Niemeyer, que é professor de Relações Internacionais, está com a gente sempre na programação da Jovem Pan. Vai falar conosco sobre o conflito no Oriente Médio, mas eu queria já inaugurar nesse assunto que estamos falando aqui, que estamos conversando. Professor, como que fica o cenário agora de Donald Trump nos Estados Unidos? Eu sei que o senhor também acompanha bastante as questões por lá. Olha, a questão do Oriente Médio, ela vai afetar decididamente, de forma decisiva, a questão das eleições dos Estados Unidos da América. Se já era difícil a disputa com Trump, Biden-Trump, principalmente porque Biden me parece mais fragilizado, inclusive fisicamente, Trump está mais em ordem, do ponto de vista até da sua postura. Com essa questão do Oriente Médio se agravando, o cenário é pior para Biden, porque se os Estados Unidos tiverem que entrar diretamente num conflito, auxiliando Israel contra o Irã, se realmente escalar essa hipótese de guerra, ou mesmo essa guerra já declarada, é muito ruim no período de eleição você expor soldados norte-americanos e mesmo o gasto público norte-americano com mais uma guerra. E não só na faixa de Gaza, na fronteira Irã e Iraque, nas fronteiras da Jordânia com os países árabes, da Arábia Saudita, que são países mais próximos dos Estados Unidos, você tem em torno de 30 mil soldados norte-americanos, seja da Marinha e do Exército, basicamente essas duas armas. Se esses soldados ficarem expostos a uma possível guerra Irã e Israel, uma guerra com mais violência, não apenas o que surgiu, o que foi feito no sábado, com certeza isso fará com que, na minha visão, Biden possa sofrer, junto aos democratas independentes, não os democratas de raiz, mas os democratas mais independentes, Biden pode perder apoio político e isso favorecer muito a Trump. Professor, agora olhando mais diretamente lá para o conflito no Oriente Médio, nós tivemos ontem uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, sem muitas soluções, sem muitas novidades. Eu quero saber, na avaliação do senhor, o que a gente pode esperar a partir dessa semana, a partir de hoje, como os outros países, principalmente aqueles mais envolvidos, se posicionarão ali no entorno de Israel e também as potências mundiais. Quero a sua avaliação. O que está pela frente? Com relação ao Conselho de Segurança, ele cada vez mais, uma perspectiva histórica, desde a década de 40 até hoje, ele vem perdendo relevância. As decisões do Conselho de Segurança, com o instrumento do poder de veto, acabam sendo decisões com muito pouca efetividade, né? Nós temos que repensar o Conselho de Segurança, aumentar o número de países permanentes, com cadeira permanente, e retirar a questão do veto. Talvez fazer, por exemplo, 15 países com cadeira permanente e com maioria simples. Precisa ter 8 países votando a favor de uma resolução para que ela seja aplicada. Não com 5 países tendo poder de veto e nada sendo decidido, né? E, então, por isso que ontem ontem mesmo se reuniu o G7 e o G7 tem uma relevância. O que me pareceu é que os líderes conversaram entre eles, os serviços secretos, a chancelaria, os altos comandos de cada um dos países envolvidos, inclusive de França, Estados Unidos e Inglaterra, que participaram ativamente ao lado de Israel, também do setor de inteligência da Rússia deve ter conversado, da China também, e meio que houve uma pressão para que não se perdesse o controle do que estaria por vir, que sábado foi noticiado que haveria uma guerra total entre Irã e Israel. Essa guerra, com essa incidência de violência, não ocorreu. Tudo bem, foram lançados 300 mísseis, que também é muito forte, é uma ação muito grave contra Israel. Infelizmente uma criança ficou ferida, não sei como é o estado de saúde dela, mas não foi tão violento quanto esperado. Isso porque nos bastidores, e não foi a partir do Conselho de Segurança, que nem se reuniu no sábado, nos bastidores, os setores de inteligência, como eu falei, as chancelarias, as lideranças, conversaram principalmente com a liderança iraniana e com a liderança israelense, pedindo que não se fizesse nada que ficaria fora do controle do ponto de vista estratégico militar. E foi o que ocorreu. Eu tenho a impressão que Israel ainda está aguardando para uma tomada de decisão. Se Israel atacar o Irã vai reagir.
vai reagir, até porque o Irã reconhece, diz isso a todos que querem ouvir, que o ataque à embaixada em Damasco foi promovido por Israel e eliminou figuras da Guarda Revolucionária. Então, o Irã vai reagir se for atacado. O Irã é muito forte na sua marinha, porque o Irã é um país grande, ele precisa controlar o seu mar, né? Ele pode interferir no Estreito de Hormuz, por exemplo, e trazer problemas para o mercado e para a logística internacional de petróleo e gás. Tem um exército poderoso, por ser um país grande, ele precisa do exército poderoso que possa ocupar os vazios territoriais no espaço do país, né? Então ele tem um exército forte, muito bem treinado. A Força Aérea israelense é mais poderosa que a Força Aérea iraniana, né? Inclusive, se houver alguma ação israelense contra o Irã, será por via aérea. E também mantendo essa estrutura de mísseis terra-a-terra, que são mísseis lançados do Irã contra Israel e de Israel contra o Irã. E também a Força Aérea vai participar. E aí com o apoio da Força Aérea, tanto norte-americana como dos aliados dos Estados Unidos, principalmente a Inglaterra. Eu achei até estranho a França participar disso, porque nem sempre a política externa francesa é complementar, se aproxima sempre da política externa norte-americana. Mas, nesse caso, foi aquilo que eu comecei falando aqui. Todos ficaram muito preocupados com o que haveria. Então, aí, mesmo a França, que muitas vezes questiona os Estados Unidos do ponto de vista das suas opções de diplomacia e estratégia militar, até a França auxiliou para que ficasse controlada a situação por enquanto. Israel atacou uma embaixada, isso parece comprovado na visão do governo iraniano e de muitos outros países árabes, e aí o Irã ataca Israel e se diz satisfeito com esse ataque, se posso dizer assim. Agora é aguardar o que Israel vai fazer. Acho que deveria aguardar mais para fazer algo, é a minha opinião. Muito bem, professor, agora a pergunta vai ser do Mano Ferreira. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Com essas notícias do aumento da tensão Irã-Israel, lembrando também do conflito entre Rússia e Ucrânia, eu diria que muitos das pessoas na nossa audiência ficam se perguntando qual é a chance desses conflitos escalarem e isso eventualmente virar uma espécie de terceira guerra mundial. Eu queria ouvir a avaliação do senhor a respeito disso. O mundo está mais próximo de uma terceira guerra? Mano, agradeço a pergunta, excelente pergunta. Uma pergunta difícil para a gente falar em poucas palavras, no tempo curto que a gente tem, né? É um cenário de médio prazo que a gente construiria aqui. Mas você tem razão quando você fala que existem já 3 guerras em andamento. Hamas e Israel. O Hamas não é um Estado soberano independente, é um grupo terrorista que administra a faixa de Gaza. Agora você tem Israel numa praticamente guerra real, né? Alguns acham que ainda não chegou ao nível de violência que se esperava, eu acho também que não, como eu disse aqui, mas é uma guerra declarada já, tanto que o Irã atacou Israel, né, no sábado, e temos a guerra Ucrânia e Rússia. É muito importante nós analisarmos o papel de Rússia e China, né, neste cenário, porque tanto Rússia quanto China têm uma conversa próxima, principalmente a Rússia, com países árabes e com o Irã em específico. A Rússia tem um canal de conversa muito próximo com o governo iraniano, inclusive com trocas de tecnologia militar e outras ações de cooperação técnica, né? E os Estados Unidos também se preocupam com isso, porque o que a Rússia está organizando na Ucrânia, a tentativa de tomada, pelo menos, de 20% do território ucraniano, é visto por Estados Unidos e membros da OTAN e por toda a comunidade internacional como algo inadmissível em pleno século XXI. A Rússia, se hoje fosse assinado o armistício com a Ucrânia, a Rússia ficaria com pelo menos de 18% a 20% do território, a parte leste da Ucrânia ficaria de posse da Rússia. Então, é importante a gente pensar não numa terceira guerra mundial, mas a gente pensar, que eu acho que seria difícil uma terceira guerra mundial. Até porque a Segunda Guerra Mundial foi até uma guerra limitada à Europa, né? Nesse caso, uma terceira guerra mundial hoje, como envolveria a China diretamente, porque a China também ia se posicionar
contrária a alguma ação muito forte dos Estados Unidos, né, a China vai se posicionar. Se os Estados Unidos ajudarem o Irã a atacar, ajudarem Israel a atacar o Irã, a China vai se posicionar contra esta diretriz norte-americana, e a Rússia também. Então, nesse sentido, a sua pergunta é boa, porque parece que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, que eu costumo chamar de uma 5.0, né? Uma nova Guerra Fria, só que talvez essa nova Guerra Fria, e aí você menciona a Terceira Guerra Mundial, é uma nova Guerra Fria com uma variável que, na anterior, durou 47 anos, não era uma variável tão clara, que é o papel da China. Então, seria, na verdade, uma tríade, Estados Unidos, China e Rússia, disputando espaço, a Rússia disputando espaço com uma perspectiva mais geopolítica, geoestratégica, visando as suas questões do antigo espaço territorial, desde o Império Russo, que é chamado de Mãe Rússia. Putin tem isso na cabeça, a reconstrução da Mãe Rússia, e aí a China, que caminha para ser a primeira potência econômica do planeta, em breve será, a China agora com uma postura muito forte, diferente da Guerra Fria, com um arsenal bélico muito poderoso, aguardando algo sério em Taiwan. Se Taiwan buscar independência, os Estados Unidos vão ter que apoiar Taiwan, a China vai invadir Taiwan, pode ter certeza, invadirá Taiwan, e aí os Estados Unidos vão ter que tentar obstruir esta ação chinesa. Poderemos ter ali no Estreito de Taiwan, no Mar do Sul da China, um conflito naval entre Rússia e Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, então é muito grave. Então essa Terceira Guerra Mundial que você menciona, na verdade é um sistema que tende cada vez mais à entropia, à fluidez, à indefinição. E a gente não consegue dizer, a Terceira Guerra Mundial vai começar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Não, o que a gente pode dizer, que eu acho que a sua pergunta é muito importante nesse caso, é que já vivemos um processo de entropia, da quebra da ordem internacional, de tendência à anarquia, de muita competição entre países, de muita fragmentação também entre os países, cada país buscando muito o seu interesse nacional. Vai depender muito dos governos eleitos, nos processos de eleição que teremos nos próximos anos. Por exemplo, a eleição de Trump nos Estados Unidos é fundamental, porque com Trump, talvez os Estados Unidos tenham uma postura mais isolacionista. Talvez isso traga até uma certa estabilidade ao sistema com relação a esse cenário que você menciona de possível Terceira Guerra Mundial. Mas o que eu posso dizer é, se a Terceira Guerra Mundial ainda não começou, e não começou, mas que nós caminhamos para um sistema internacional muito competitivo, fragmentado e caótico, ou pelo menos anárquico, né? Nós caminhamos, sim. Professor, agora a pergunta é do Felipe Monteiro. Professor, bom dia. Obrigado aí por conversar com a gente sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente viu no Conselho de Segurança da ONU que tinha 2 grandes blocos, né? O bloco liderado pelos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, que não queriam, né, claramente um ataque, uma resposta de Israel ao Irã, não é? E teve um grupo liderado pela Rússia, né, que não queriam também uma resposta de Israel a Irã, mas foi muito enfático ao falar que o Irã tinha direito de se defender. E eu queria saber do senhor sobre o papel da Rússia nesse conflito, né? Porque a Rússia, teoricamente, não interessa a ela, né, os Estados Unidos entrar nesse conflito, né, porque mantém os Estados Unidos e a OTAN fora, né, da guerra Rússia e Ucrânia, e ao mesmo tempo dá a ela, né, um poder de mediador que os outros países não têm, né, porque a Rússia é o país que mais tem interlocução com o Irã, não é? Então eu queria saber sobre o papel da Rússia nesse conflito todo, já que ela está se colocando dentro desse conflito como um player interessante, mas ao mesmo tempo dúbio, né? Felipe, sua pergunta é muito boa e me faz lembrar uma palavra do ministro Churchill durante a Segunda Guerra. Se eu não me engano, isso foi em outubro de 42. Perguntaram quem era a Rússia, né? E a Rússia era aliada dos Estados Unidos, da Inglaterra, não havia começado a Guerra Fria. E Churchill respondeu com essas palavras: a Rússia é uma charada envolta em mistério dentro de um enigma. Vou repetir. A Rússia é uma charada
envolta em mistério dentro de um enigma. É muito difícil compreender a Rússia. A gente costuma, em relações internacionais, às vezes perguntar: e a Rússia? Respondem assim: a Rússia cava, e vai cavando, e cava. É algo ligado à civilização russa, muito pouco, que é muito indecifrável, né? Mas você tem razão. Dentro desse caráter muito específico e singular da civilização russa, eu posso dizer assim, que é a civilização cristã ortodoxa, uma das poucas que leva esse nome, cristã ortodoxa, né? Tem todo um simbolismo dentro da vida na Rússia, e também o russo traz muito simbolismo com ele, o povo russo. A gente pode dizer que eles são fundamentais para essa intermediação, tanto que eles são próximos do Irã, mas conversam muito bem com Israel. Você acabou de dizer. Há uma conversa próxima entre as chancelarias e os serviços secretos, a FSB, que é o serviço secreto russo, e o Mossad, que é o serviço secreto israelense para atuação internacional. Sempre conversaram muito bem, durante a Guerra Fria, e agora continuam conversando. A Rússia vai ser uma peça-chave. Até por um outro ponto que a sua pergunta traz, é que a China hoje se utiliza da Rússia, do ponto de vista econômico, da cooperação econômica, dos projetos de logística que ambos os países têm. A China se utiliza da Rússia para poder não se expor na perspectiva estratégica militar. Porque, na verdade, por mais que a China esteja cada vez mais forte do ponto de vista militar, Felipe, o que a China quer nos próximos anos é estabilidade e segurança internacional, e paz internacional. Por quê? Porque a China não quer se expor. Mas se tiver que se expor, ela vai se expor a partir da Rússia. Ela vai deixar claro o seguinte: a Rússia invadiu a Ucrânia, temos que entender isso, porque a Ucrânia entraria na União Europeia, e seria um gatilho para a Ucrânia entrar na OTAN, e aí seria impossível a OTAN ter um aparato militar dentro da Ucrânia, vizinho da Rússia. Então, compreendemos a ação da Rússia. Vamos dizer que Xi, o presidente chinês, esteja dizendo isso nos bastidores. Compreendemos a ação da Rússia. Agora, ele também tem essa compreensão porque ele não quer nenhuma ação contra Taiwan, nenhuma interferência norte-americana em Taiwan, porque ele considera Taiwan território chinês e vai anexar Taiwan se Taiwan buscar independência, como agora está buscando com esse novo governo eleito em Taiwan, que é de caráter independentista. Então, sua pergunta é importante. A Rússia, ela acaba sendo um pivô ou um agente que vai ser instruído, pelo menos, ou influenciado pela China, e cada vez mais Putin e Xi estão conversando, conversas de alto nível. Ao mesmo tempo, ela pode segurar o Irã, né? E, ao mesmo tempo, ela pode conversar com Israel, mostrando que não vale a pena. Inclusive, mostrando a Israel o seguinte: há uma guerra que eu deflagrei, a própria Rússia contra a Ucrânia, e vocês vão criar uma guerra contra o Irã? Imagina o nível da conversa. Aí pergunta o interlocutor russo: vocês vão expor os Estados Unidos a ajudarem vocês contra o Irã, ao mesmo tempo que a Rússia, nós estamos em guerra com a Ucrânia? Como você pensa que vai ficar o sistema internacional? Estou aqui fazendo uma fantasia de como seria a conversa do alto escalão russo com o alto escalão israelense. Será que vocês vão conseguir manter uma guerra com o Irã sem a ajuda dos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos estão envolvidos, pelo menos indiretamente, mas é grave também do ponto de vista financeiro e logístico, com a guerra na Ucrânia? Então você tem razão. Nos bastidores, a presença da chancelaria russa e do serviço secreto e do alto comando, conversando com autoridades israelenses, por exemplo, e mesmo iranianas, vai ser fundamental. Excelente pergunta. Muito bem. Vamos para uma outra excelente pergunta agora do Fabrício Naires, que é o professor Neymar. Bom dia, professor. Um prazer falar com o senhor novamente. Eu queria te perguntar a seguinte questão. Falando de mediação de um conflito entre Israel e Irã. A gente sabe que o Irã não conversa, ou pelo menos não quer conversar com os Estados Unidos. Já alertou para os Estados Unidos ficarem longe deste confronto. Israel não vai querer muita conversa com aqueles países mais próximos do Irã. Quem é que tem a legitimidade, quem é que conseguiria hoje colocar estes dois países à mesa para negociar algum tipo de paz, ao menos que temporária, ali na região? Excelente pergunta, Fabrício. Sempre bom falar com você. Estavam tentando aproximar a Arábia Saudita de Israel para promover conversas de alto nível, né? Antes da questão do Hamas contra
contra Israel, que muitos acham que foi a motivação do Hamas, essa aproximação da Arábia Saudita e Israel. Essas conversas, me parece que não tem tanta produtividade no momento. Você tem alguns países árabes que são aliados dos Estados Unidos, como Jordânia, como Omã, né, que poderiam conversar, trazer à mesa de negociação iranianos e israelenses, tentar ali chegar a algum acordo. Acho difícil que uma liderança saudita participe dessa reunião, porque a Arábia Saudita é competidora do Irã. Né? A Arábia Saudita disputa poder com o Irã dentro do Oriente Médio. Se eles fossem aliados, seria o pior cenário para os Estados Unidos. Não há cenário pior para os Estados Unidos que a união do mundo árabe, viu, Fabrício? Então é até bom que Irã e Arábia Saudita sejam competidores dentro do Oriente Médio. Então, Omã, Jordânia é um país importante, o Egito também pode ajudar nessas conversações. Talvez Estados Unidos não é possível, não vai conversar com o Irã, não vai conversar com os Estados Unidos. Talvez lideranças como talvez o governo francês, talvez por isso até que Macron tenha, com relação à guerra da Ucrânia, se distanciado um pouco com relação à dinâmica da guerra da Ucrânia, e agora, com relação a essa questão no Oriente Médio, ele tenha se posicionado mais na perspectiva diplomática. Talvez o governo francês possa intermediar uma conversa de alto nível entre Israel, Jordânia, Egito, né? Talvez Iraque, porque o Iraque hoje, desde a invasão norte-americana, o Iraque tem uma influência norte-americana, mas é um Estado soberano e independente. Talvez o governo iraquiano possa participar dessa conversa, até porque o Iraque é fundamental, Fabrício. A gente conversou um pouco isso ontem, porque ele separa territorialmente, né, o Irã de Israel. Seria hoje uma área geográfica fundamental para que não houvesse, por exemplo, uma tentativa de invasão do Irã por Israel ou vice-versa. Então, acho que é isso. Acho que alguns países árabes que têm relação com os Estados Unidos, conversam bem também com a Rússia, né, poderiam organizar um encontro como esse com uma intermediação de algum país europeu. Por que eu falo de um país europeu, Fabrício? Porque a Europa, os países centrais da Europa, principalmente França e Alemanha, eles têm um posicionamento interessante do ponto de vista da política internacional contemporânea. Eles ficam no centro da relação ainda muito difícil entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos e China. Eles estão no centro dessa relação do ponto de vista até da observação dos territórios, né? Então, me parece que lideranças europeias poderiam conversar. Talvez a própria liderança máxima da União Europeia, eu não acho que a OTAN participaria disso, nem deveria participar, porque a OTAN é uma organização exclusivamente militar, é sempre bom deixar claro isso, mas eu acho que a União Europeia, a partir da sua burocracia, não só Macron ou mesmo a liderança alemã, mas me parece que a União Europeia poderia enviar algum líder da União Europeia para participar dessa conversa com países árabes que tenham uma conversa próxima com Israel, com os Estados Unidos, e que ao mesmo tempo sejam ouvidos pelo Irã. Professor, eu tenho uma última pergunta, agora muito mais uma curiosidade. Ontem a gente estava acompanhando a reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU. A gente sabe que lá existem duas línguas que são as oficiais, né? O inglês e o francês. Curiosamente, o representante russo preferiu falar em russo, em vez de usar um dos dois idiomas principais. A mesma coisa fez o representante da China. E no final das contas, o representante da Rússia foi o que mais falou, por mais tempo, e sem nenhuma conclusão efetiva. É proposital essa manobra, essa escolha, esse método de falar na língua nativa para que, caso alguém não entenda, coloque a culpa na tradução? Por que é que escolheram fazer isso o representante da Rússia e da China, em especial em um dia tão importante? Kobayashi, costumo falar com meus alunos do IBMEC que as relações internacionais têm uma parte delas que é muito teatro, que é muito disfarçamento, que é muito jogo de cena. Então, isso faz parte do jogo de cena, principalmente no mundo diplomático, né? Os diplomatas sabem fazer muito bem isso. Mas eu vou voltar a Churchill. Já que, quando perguntaram quem era a Rússia, em 42, ele disse que a Rússia era uma charada envolta em mistério dentro de um enigma, eu vou dizer o mesmo da China. Então, nós temos dois países hoje no sistema internacional que, na hora que você vai definir, você lembra de Churchill. São países envoltos, charadas, envoltos em mistério dentro de enigmas.